Mais um assunto aí que nós vamos estar falando, que é referente à questão da ideia de você estar lá no plenário do Tribunal do Júri. E, gente, não adianta, tá? Tribunal do Júri, eu tenho falado isso bastante tempo, você pode ir acessando as nossas aulas aí. Tem uma sequência de aulas referente às questões de oratória, persuasão, convencimento. Tudo isso está interligado, não tem como fugir disso. Lembrando mais uma vez, tá? Lá no plenário do Tribunal do Júri, principalmente lá, vigora o princípio, né, da oratória, ou seja, tudo será feito oralmente, né? Então, num determinado momento específico do julgamento, o juiz vai passar a palavra para você e você terá 1h30 e poderá, dependendo do caso concreto, ter mais 1 hora que nós chamamos de tréplica, caso o Ministério Público utilize a réplica. Então vejam que nós podemos estar falando aí que você terá um prazo de 2h30 para apresentar para os jurados todos os argumentos que você entende que seja necessário para alcançar o seu objetivo. E o seu objetivo principal qual é? Absolver o réu, com certeza. Só que não é simplesmente lá e sair despejando qualquer tipo de informação para os jurados. Obviamente, primeiro você precisa ter um conhecimento técnico extremamente aprofundado do que é o crime, matérias referentes a provas no processo penal, todas essas questões envolvidas referente a direito penal e processo penal tem que estar afinadinho em você. Isso aí é indiscutível. Se você não tem isso, nem se aventure a pensar em fazer um júri. Porque, além disso, temos outras coisas importantes que você precisa se preocupar. Exemplo, questão da sua oratória lá no plenário do Tribunal do Júri, que é o objeto que nós estamos conversando agora. Então, primeira coisa que você tem que fazer, eu quero ser um advogado criminalista e quero atuar no Tribunal do Júri. Você precisa conhecer profundamente teoria do crime, direito penal, processo penal. Isso é o ponto de partida, é o mínimo que se exige de um profissional que pensa em ir para o Tribunal do Júri. Isso é o mínimo que se exige para qualquer área, mas para o Tribunal do Júri, então, mais ainda, né? Então vamos lá, coloquei aqui para vocês a arte da persuasão no Tribunal do Júri, tá? Então, lá no júri, você precisa ter a capacidade de influenciar, persuadir no mínimo 4 jurados. O conselho de sentença é composto por 7 jurados. Você não precisa dos 7, você precisa de 4 jurados acatando a sua tese, já é o suficiente para você vencer o júri e absolver o seu cliente, ok? Só que não é simplesmente chegar lá e sair falando, como eu já avisei anteriormente, e isso que nós vamos estar discutindo agora. Então, nós temos aqui, entre tantos e tantos debates, nós temos aqui as regras de Moldon, tá? Que essa regra trata da questão da primeira impressão que uma pessoa pode ter de você ou quando você tem da pessoa. Quando nós estabelecemos um contato primário, ou seja, você vê uma pessoa vê você, nós temos em regra a possibilidade e a perspectiva e a realidade de traçarmos um perfil em questão de segundos dessa pessoa, tá? E esse perfil, ele pode ser um perfil bom ou ruim. Ele pode ser que acarrete uma boa impressão a você ou não. Só que às vezes essa primeira impressão ela pode nos enganar. Então veja bem que essas regras do Moldon, né, que é um escritor que trata até do livro, né, Como Convencer Alguém em 90 Segundos,
Ele utilizou essa técnica de uma pessoa que ele admirava e ele escreveu o livro em cima disso. E aí a gente começa a observar que realmente tem um maior fundamento sobre isso. Por quê, gente? Toda vez que você vai enfrentar um plenário do Tribunal do Júri, lembre-se que você vai sim se deparar com pessoas que te interessam profundamente. E quem são essas pessoas? São os jurados. Esses são as pessoas que te interessam. Não me interessa o juiz, não me interessa o promotor, não me interessa o público. A pessoa ou as pessoas mais importantes naquele momento do julgamento são os jurados. E por que são os jurados? Porque são eles que vão efetivamente decidir a sorte do seu cliente. Ou seja, se vai condenar ou se vai absolver o seu cliente. Ponha isso na sua mente. Esqueça tudo que está ao seu redor. O seu público-alvo, o seu cliente. Quem você precisa convencer é os jurados. Você está vendendo um produto, entre aspas, para esse jurado e você precisa convencê-los a levar esse produto para casa, que no caso é absolver o seu cliente, que é a sua ideia. Então, nós temos lá um primeiro contato. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é tentar fazer com que esse primeiro contato, essa primeira impressão, seja a melhor possível, ok? Que exista uma empatia dos jurados com você. Ou seja, eu não posso demonstrar ser arrogante, não posso demonstrar ser antipático, não posso demonstrar ser o dono da verdade, não posso ostentar, mas também não vou ser nenhum mendigo ali dentro. Então tem que encontrar o meio termo. Não vou ser o coitado dali de dentro. Pelo contrário, você tem que se posicionar. Mas essa primeira impressão, você precisa ter o cuidado de fazer. Porque se você perceber que essa primeira impressão não foi a das melhores possíveis, você tem ainda como tentar recuperar durante a sua fala. Ok? Então vamos lá. Primeira regra número 1. Quando conhecer alguém, olhe nos olhos e sorria. Você não vai ficar com as canjicas abertas lá para o jurado. Né? Você não precisa ficar sorrindo para o jurado, mas olhar dentro dos olhos do jurado, se aproximar dos jurados, mostrar confiança sem ser arrogante, mostrar simpatia sem ter medo, mostrar para os jurados que você está ali para fazer um trabalho sério, gera neles uma empatia, uma confiança e uma predisposição para ter boas impressões suas e receber a mensagem que você vai passar para eles da melhor forma possível. Isso é claro, isso é fato. Ok? Então você precisa observar isso. Olhe nos olhos dos jurados. Não é com um olhar de intimidade, ok? E nem de timidez. Mas é um olhar de confiança no que você está fazendo e que eles vão confiar em você. Transmita isso para eles. Regra número 2. Quando você quiser que eles sintam quando você quiser que eles sintam que você já o conhece, seja um camaleão. Exemplo, gente, exemplo. Por que um camaleão? Por que ele fala dessa história? Mais à frente você vai ver tecnicamente isso acontecendo. É normal o ser humano se adaptar aos jeitos do outro, daquele que está mais próximo. Então, quando nós chegamos próximo de uma pessoa, quando nós temos contato com uma pessoa, é muito comum nós agirmos como aquela pessoa. Então, a forma como aquela pessoa senta, a forma como aquela pessoa fala, a forma como aquela pessoa pensa, não é ser um robô, mas é estatisticamente provado que nós temos essa facilidade de nós nos comportarmos observando o comportamento do outro e, portanto, copiá-los. Então, se você percebe que determinado jurado tem uma postura, né, uma fisionomia, uma forma de sentar diferente,
procure se adaptar a essa forma. Se é uma pessoa que está sentada, ou se é um grupo de jurados que você percebe que estão sentados de uma forma mais tranquila, mais relaxada, procure apresentar-se de forma tranquila e relaxada. Alguns demonstram ser um pouco menos formal, gostam de uma linguagem mais direta, a gente vai ver. Isso você precisa observar, isso é ser um camaleão, ou seja, você vai se adaptar de acordo com a situação real. Ah, Zé Carlos, você está dizendo que eu tenho que ser falso? Não, eu estou dizendo que você precisa saber se adaptar com o local. Da mesma forma que você precisa saber entrar, estar e sair do local de uma forma digna. E de preferência que as pessoas admirem você, gostem de você e que querem que você volte, ok? É isso que eu estou falando. É isso que essa regra mostra pra gente. Regra número 3. Captura a imaginação e você vai capturar o coração, que é a emoção. Já falei isso outras vezes, repito 10.000 vezes para ver se fixa na cabeça das pessoas. Júri não é puramente emoção. Júri não é exclusivamente emoção. Júri é razão. Razão e razão. Porém, nós podemos tocar na emoção. Só que ninguém toca na emoção desses jurados sem antes não criar uma imaginação neles para que eles possam sentir essa emoção. Exemplo, você está lá sustentando uma legítima defesa. Ora, se você está sustentando uma legítima defesa, faça com que esse jurado, através da sua oratória, imagine estar no lugar do réu e, portanto, ele passará a sentir as ofensas que o réu sentiu e, portanto, ele sentirá as emoções que o réu sentiu e, portanto, vai agir da forma como o réu agiu. O que você está fazendo aqui? Levando para ele a imaginação, cativando, aguçando, trazendo a imaginação dele, para que ele possa gerar emoção e entender aquilo que você está falando na pele. É isso que você precisa. Então são 3 regras extremamente importantes e que você precisa treinar até isso estar no seu sangue, até isso ser uma coisa normal na sua oratória. Não tem como você fugir disso, ok? Sintonia límbica no tribunal. Lembra que eu acabei de falar que é normal nós termos o contato e esse contato nós podemos estar repetindo o que uma pessoa supostamente está fazendo? Exemplo, sentando, falando, gesticulando de uma forma. Isso é a sintonia límbica, ok? Sintonia límbica refere a um conceito dentro da neurociência e psicologia que descreve como os seres humanos se conectam e se comunicam em um nível emocional profundo. Então é a forma como você vai se comunicar com aquele júri, é a forma como você vai receber e dar para eles informações através dos olhares dele. Então, gente, é isso aqui que a gente está falando. Você precisa criar uma sintonia positiva com o júri. Esses caras, você nunca viu eles na vida, você não sabe o que eles estão sentindo ali, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, qual é a raiva dele, se ele está com esse sentimento de justiça e injustiça, se ele está pouco ligando para aquilo, você não sabe. Então você precisa cativar esse cara para você, você precisa trazer ele para você. Você precisa disso, senão você vai ter problemas sérios, ok? A importância, né? A aplicação dessa prática é fundamental, porque quando o jurado está ali, às vezes não, sempre vai acontecer isso, porque ele já vai estar recheado de informações negativas do seu cliente, porque o promotor de justiça já bombardeou ele por 1h30 no mínimo de informações negativas do seu cliente, dizendo que ele é a pior espécie do mundo, ok? Então presta atenção nisso. Você tem que criar uma sintonia boa entre vocês. Você tem que trazer esse pessoal para você. Pelo menos 4 jurados, gente. 4. Você precisa de 4. Grava isso, trabalha com isso, ok? O poder de ajudar para ser ajudado. Princípio fundamental. Ou seja, ajude o júri a te ajudar. Se você cria boa perspectiva,
boa impressão, gera confiança, faz um trabalho digno, você está ajudando o júri a te ajudar. E como que o júri vai me ajudar, Zé Carlos? Prestando atenção em você, dando credibilidade a você, acolhendo aquilo que você está apresentando e, consequentemente, absolvendo seu cliente. Então, até para você, né, querer uma ajuda, que é o que você provavelmente vai precisar, ajude o júri a te ajudar. Ok? Para um advogado atuando no plenário, essa máxima deve ser a pedra angular de sua abordagem durante a oratória. Por isso que eu falei lá no início. A primeira impressão, você tem que fazer ela ser a melhor possível. Se você perceber que isso não foi da melhor forma possível, ou às vezes você pode estar pensando assim, mas e se eu não perceber nada? Procure ir cativando de alguma forma. Gente, tem como nós percebermos como que o que nós estamos falando, o que nós estamos emitindo, enviando para o nosso receptor, que é o jurado, ele está recebendo, a forma como ele está recebendo. Muitos jurados, a maior parte deles, por você chegar muito próximo deles, a gente consegue perceber alguma expressão no rosto deles, ok? Então dá sim para você perceber se você precisa mudar o tom, se você precisa flexibilizar mais, se você precisa ser mais rígido. Você tem que ter essa sensibilidade, tá? Se você não aplicar isso aqui, a probabilidade de você não ter esses jurados, né, direcionado para aquilo que você está catando, que você está solicitando, é muito grande e, portanto, a possibilidade de você não ter êxito no júri é maior ainda. Então, saber, né, olhar o júri, saber fazer com que eles tenham uma sintonia com você, fazer eles terem credibilidade. Eu já falei isso outras vezes. Nós, advogados, temos um grande desafio, né, ali naquele momento. Primeiro é o desafio de ser ouvido, porque os jurados já estão cansados. Segundo, além de ser ouvido, de ser entendido. Portanto, você tem que fazer uma oratória que tenha que ter, né, uma lógica que a gente vai falar lá na frente. E outra, que é a última, que é muito importante. Além deles te ouvirem, de entenderem o que você está falando, é deles darem credibilidade naquilo que você está falando. Por isso que eu falei e volto a falar, né? Chegar lá e sair despejando informação lá para os jurados, que isso vai achar que está absolvido, ou enrolou tudo, fez uma confusão, confundiu o jurado e absolve. Não é isso. Aqui nós estamos falando que um discurso ele tem que ter início, meio e fim. O nome disso é lógica, né? Uma lógica. Eu tenho que saber onde eu estou, como eu vou andar e aonde eu quero chegar. Isso é lógica. Ninguém vai fazer nada diferente disso. Benefício de aplicar, né, o princípio da ajuda mútua. Você cria uma empatia com o júri, você dá fortalecimento de credibilidade para o júri e você tem um engajamento emocional do júri com a sua fala. Isso faz com que você se aproxime o máximo possível de conseguir a absolvição. Olha quantos benefícios você tem quando nós estamos falando em aplicar essas técnicas que nós estamos estudando aqui. Bom, e aí chega a ser aquela ideia. Ah, Zé Carlos, está legal. Então nós estamos falando de convencimento. Se eu estou falando de convencimento, eu estou falando que eu tenho que saber persuadir alguém. Exatamente isso. E como que eu vou persuadir alguém? Assim do nada? Olha só, vocês devem absolver o réu porque eu estou falando para vocês, eu tenho 2 metros de altura, eu já estudei em Harvard, enfim. Não é isso, né? Nós estamos falando que nós temos que ter o quê? A confiança, a lógica e a emoção. É óbvio que a confiança nós podemos ter de diversas formas. Por exemplo, transmitido por suas credenciais e experiência. Então, o promotor de justiça usa muito essa técnica, né, de uma persuasão eficaz. Quando ele pega o microfone lá, ele fala: olha, seus jurados, eu estou aqui como promotor de justiça,
né? Sou funcionário do Estado para defender o interesse da sociedade no qual os senhores fazem parte. Então, quando eu acho que é para absolver, eu peço absolvição, porque eu sou justo, e quando eu peço que eu acho que é para condenar, para preservar os senhores e fazer justiça, eu peço condenação. Eu sou um promotor justo. O que ele está fazendo aqui? Estou usando as credenciais dele. Credenciais de quê? De uma autoridade, de promotor de justiça, que é bom. E a gente sabe que isso é uma mentira. Mas está lá os jurados e ele está fazendo o papel dele. E você? Você pode utilizar que você está ali, né, como um advogado de defesa que combate injustiças, que você tem experiência na área XYZ, que você já viu muitas injustiças, e aí você vai apresentar, transmitir para eles, de alguma forma, confiança. Confiança em quê? Confiança em você, confiança neles, confiança nos fatos nos quais você vai apresentar da forma como eles aconteceram, e não como o promotor apresentou, e confiança de que a justiça vai ser feita. Acabou, é isso aqui que a gente está falando, ok? O júri que vai ter que decidir. Lógica, apresentação clara e coerente dos fatos e argumentos. O que é lógica em outras palavras? Início, meio e fim. Eu tenho que saber como começar, como caminhar e como terminar, ok? Não posso inverter essa ordem, não posso começar do fim. Não vai dar uma confusão dos infernos na cabeça lá dos jurados. E ele vai o quê? Chutar o balde, ou ele vai condenar o seu cliente, ou ele vai parar de pensar parar de pensar e parar de prestar atenção naquilo que você está falando. O pensamento dele vai flutuar, vai viajar em outras coisas e ele não está nem aí, ok? Emoção, que eu falei anteriormente lá na frente, né? Alcançada através da imaginação, você gera uma conexão com a emoção que vai gerar conexão com os jurados. Então, elementos da persuasão eficaz, você tem aqui a confiança, a lógica e a emoção. Elementos básicos de comunicação. Lembre-se, se eu estou me comunicando com quem, Zé Carlos? Eu estou me comunicando com os jurados, esses caras que me interessam. Ah, Zé Carlos, mas tem um juiz, tem um promotor, tem um público, não me interessa esse pessoal. Eu já falei, esses caras estão ali para outra coisa. O seu momento é os jurados, esse pessoal que você está comunicando. Então, nós temos alguns elementos que fazem parte dessa comunicação. Exemplo, emissor. O emissor sou eu estou emitindo, sou responsável pela elaboração da mensagem, tá? Mensagem é o que está sendo transmitido, são seus argumentos, seus pontos de vista, seus fundamentos, tudo isso faz parte. Canal é o meio de vinculação da mensagem, né? Eu posso estar utilizando um canal verbal, estou ali com o microfone, falando, tá ok? Oral, explicando, tá? Contexto é a situação em que estão envolvidos, né, o emissor e o receptor. Coloque o receptor, que é o jurado, dentro do contexto da sua fala, que vai estar dentro do contexto dos fatos em que você pretende a absolvição do seu cliente. Isso vai estar ligado ao quê? A persuasão, vai estar ligado ao quê? A criar imaginação, vai estar ligado ao quê? Criando a imaginação, vai estar criando a emoção, vai estar sincronizando pensamentos, comportamentos, ideias. Olha como tudo se interliga. O código, forma de transmissão da mensagem, verbal, escrita, tá? No caso, você está usando verbal. Receptor é quem recebe essa mensagem e que vai processar essa mensagem. Esse é o cara mais importante, é o jurado. Você fala para eles. Gravem isso. Quando eu estiver no plenário do tribunal do júri, quem é o meu receptor? Os jurados. Quem são as pessoas mais importantes lá no júri para mim? Os jurados. Quem vai decidir a vida do meu cliente? Os jurados. Ok? Acabou. E mais ninguém. Perfis do negociador no júri. Eu costumo dizer que nós estamos sempre negociando no júri. Algumas pessoas falam que não, mas para mim a maior verdade é que se negocia no júri. O que se negocia no júri, Zé Carlos? Bom, simples. Eu tenho um produto, entre aspas, que é o fato e o réu. Tenho
um cara que não quer que esse produto seja vendido, portanto saia da loja, ou seja, saia da cadeia. E eu tenho um cara que quer que esse produto seja vendido, saia da cadeia, vá para a sociedade, viva sua vida normalmente, que é a defesa. E aí, provavelmente, o que nós estamos negociando? Com algumas pessoas que vão decidir se vão comprar o produto, se vão rejeitar o produto. Ok? Quem compra o produto, solta o réu. Quem rejeita o produto, prende o réu. Então, quem são essas pessoas? Os jurados. Então, eu estou negociando com quem? Com jurados. Através de tudo que nós já vimos anteriormente. Então, há uma negociação direta com os jurados. E aí a gente tem que observar o seguinte, os perfis, né, que existem. Existe o negociador assertivo, que o jurado, né, você pode imaginar ele, que ele foca, por exemplo, nos resultados, ele gosta de argumentos lógicos e objetividade. Por outro lado, eu posso ter um jurado ou uma variedade, uma quantidade X de jurados que são negociador persuasivos. Ele estabelece, né, a relação pessoal, ele é amigável, ele é mais emotivo. Nós temos também o negociador estável, que necessita de tempo para uma análise, é calmo e é ponderado. E nós temos o negociador detalhista, que precisa de embasamento e fundamentação. Gosta de interagir de forma lógica. Gente, essa é a figura das pessoas que negociam alguma coisa. Ok? Zé Carlos, só que eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho pouco tempo aqui nessa história toda. Eu não sei consigo identificar quem é o negociador assertivo, quem é o negociador persuasivo, quem é o negociador estável, quem é o negociador detalhista. Entendo, isso é possível e é bem legítimo você pensar isso, porque eu também penso nisso. Então o que a gente pode fazer aqui? Utiliza um pouco de cada um, porque você não sabe qual é o perfil de um daqueles jurados, se ele é assertivo, se ele é persuasivo, se ele é estável, se ele é detalhista. Então você utiliza a sua oratória, como você está se dirigindo a um negociador que é o jurado, observando a prática de cada um deles dentro desses que a gente está vendo. Assertivo, persuasivo, estável, detalhista. Então significa dizer que você, na sua fala, você vai ter que focar nos resultados, você vai ter que aplicar argumentos lógicos, você vai ter que ser objetivo, mas também vai ter que estabelecer uma relação pessoal, vai ter que ser amigável na sua fala, vai buscar ser emotivo, né? Vai buscar uma análise mais profunda de determinados assuntos, vai ser calmo e ponderado, né? Você vai ter de interagir de uma forma lógica. Veja que dessa forma a sua oratória vai abranger todas as espécies, todos os perfis de negociador, que é um jurado daquele que está lá no júri. Ok? Entende, gente? Fica atento a isso, hein? E aí a gente começa a fechar e fecha essa aula, né, mostrando aqui para vocês o quanto é difícil, né, nós trabalharmos efetivamente com o tribunal do júri, porque realmente é um tribunal diferenciado e exige da gente muito, por isso que é muito mais caro, por isso que se cobra caro, porque o que a gente faz é muita coisa. Gente, eu vou deixar o link aqui para vocês, né, da nossa plataforma e até o link onde você pode obter esse material, para que você possa acessar a nossa plataforma. E se fizer sentido para você, lá tem vários cursos a respeito de oratória, persuasão, tribunal de júri, tudo lá para vocês, chat GPT, tudo isso tem lá, tá? As informações vão estar aqui no link da descrição aqui da aula e vocês façam bom proveito disso. Mas não se esqueçam, deem muita atenção para todos esses assuntos que a gente tratou aqui, tá? Grande abraço aí para vocês e sucesso!